palavra que procede da boca de Deus. Então essa espada afiada é que penetra no profundo da alma do ser humano, naquilo no qual ninguém pode entender e compreender, aquilo que está lá guardado. Deus sabe todas as coisas, porque a sua palavra é poderosa, tem autoridade, tem poder. E diz aqui no versículo 14 que seguiam os exércitos que há nos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. O que é o linho fino? São aquelas pessoas, escute aí, que vão estar com Cristo, que serviram a Cristo no céu. Esse linho fino são as obras. Que obras que são? São os frutos do Espírito. Não é obra social. Aí eu dei uma cesta básica para alguém? Não. Ninguém vai chegar até Deus e vai obter a salvação por mérito próprio. A salvação, ela é gratuita. É evidente que eu e você, nós temos que a cada dia desenvolvermos a nossa salvação. O que seria esse desenvolvimento? Você praticar as coisas corretas, se arrepender, pedir a Deus para que possa mudar o seu caráter, mudar o seu temperamento, porque quando você pede, humilhando diante de Deus, Ele te conhece, Ele começa a agir em sua vida de maneira categórica. Então, esse linho fino, puro, são pessoas que foram purificadas no seu dia a dia com Cristo, porque o sangue de Jesus, ele purifica de todo pecado. Mas na medida que as pessoas vão tendo conhecimento, vão se posicionando com Cristo, ele vai embranquecendo as suas vestes. É uma comparação, não é obra, aí eu vou dar isso, não. É os frutos do Espírito que são trabalhados em nós quando nós nos entregamos sem reserva à palavra de Deus. E aqui fala que essa espada vai ferir as nações. Por que vai ferir? Os rebeldes, aqueles que não querem Deus. Existem pessoas que odeiam Deus, existem pessoas que não querem Deus, elas são do mal. São pessoas que tomaram a decisão de não querer a Deus. Elas querem as obras da carne, elas querem fazer as coisas segundo o seu conhecimento, segundo o seu coração. São pessoas educadas? São. Mas elas decidiram. Nós temos aí o livre-arbítrio, no qual todos nós temos esse direito. Eu quero dar um ponto e vírgula e agradecer a presença de vocês, né? Alguns talvez estão entrando na primeira, segunda vez. Eu agradeço. Que o Espírito Santo possa abrir a mente, o coração, desde que você deixe, porque o Espírito Santo, ele não é invasor. O Espírito Santo é sensível, por isso que ele é comparado a uma pomba. Não é? Ele é comparado a uma pomba. Ele não é a pomba, mas ele é comparado a uma pomba. Quero agradecer a Celijane, a família, a Samara e família. Quero agradecer Dani e família. Quero agradecer também o Rosano, a Gleice e família. Enfim, todos vocês que estão acompanhando as imagens lindas e maravilhosas dessa live, escutando a minha voz também, daquilo que eu estou falando sobre Cristo. Ele é o vitorioso sobre a besta e sobre o falso profeta. É o que nós estamos falando. É o assunto que essas semanas nós vamos falar sobre o Apocalipse. Falamos sobre o que está acontecendo nos nossos dias, os sinais e o que vai acontecer. E você tem que tomar uma decisão. Para Deus não existe meio termo. Vai acontecer muitas coisas ruins? Vai. Mas vai acontecer coisas que Deus vai conceber livramento? Com certeza. Eu não posso pregar um evangelho mentiroso que é só doce, nem evangelho salgado. E o evangelho de Cristo é temperado. A palavra evangelho significa boas novas. Que Cristo, ele está vivo e ele pode transformar a sua vida, que é o principal.
Ele quer transformar a sua vida para você se tornar uma pessoa melhor, um ser humano transformado pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo, para que você possa ser morada. Você entende a simbologia que eu estou dizendo para vocês? Nós estamos em estados diferentes, mas estamos como o templo. Nós estamos formando o templo aonde Deus vai habitar, aonde Deus está presente, igual Cristo falou com a mulher samaritana. Ele disse para aquela mulher: mulher, eu digo para você que a hora vem, já chegou a hora, que nem nesse monte e nem em Jerusalém, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai busca essas pessoas que o adorem. Quando você está escutando a palavra, você está adorando não a mim, mas a Cristo, que é o Senhor da sua vida, que é o Todo-Poderoso, que é aquele que tem uma característica que está aqui em Apocalipse, que ele é fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Quantas pessoas que pedem justiça nessa nação por coisas que passaram e estão passando? A ira do homem não opera a justiça de Deus, mas Deus, ele é justo, ele julga com justiça e com fidelidade. É outra característica que tem faltado muito nessa geração: fidelidade. Pessoas que são fiéis. Tem tanta traição neste mundo, até no meio gospel, no meio cristão. Pessoas traindo umas às outras, pessoas odiando umas às outras. A cultura do ódio tem crescido no nosso país e no mundo, e com isso as forças das trevas estão alcançando os corações dos homens, porque elas têm dado lugar para que o príncipe das trevas tome conta dos seus corações. Mas aqui a palavra fala que ele tem várias coroas na cabeça, autoridade. Cristo é aquele que tem autoridade máxima. Ele é comparado como cabeça da igreja. Ele é aquele que está acima de todo principado, potestade, acima de qualquer arcanjo, serafins, querubins. Ele está acima porque ele tem autoridade. Então, se são figuras muito fortes, que João teve essa visão extraordinária do Cristo poderoso. E nós estamos caminhando diante dessa situação. Repito, tem se cumprido parte de Apocalipse e outras partes vão se cumprir diante dos nossos olhos. No tempo que João estava, que ele teve essa revelação, cerca mais ou menos no ano 96 depois de Cristo, que ele tem essa visão na ilha de Patmos, já estava acontecendo coisas no meio, no seio dos cristãos daquela época. Havia uma perseguição muito forte contra a igreja, para fazer com que as pessoas adorassem a César, o imperador. E hoje tem se acontecido uma cultura muito forte para que as pessoas possam se afastar de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia tem sido atacada, direta e indiretamente. As famílias têm sido atacadas de maneira terrível. Então eu, como ministro da palavra de Deus, eu me posiciono para ajudar as pessoas, e é uma oportunidade que vocês estão tendo para poder entender as figuras de linguagem que eu vou estar explicando no livro de Apocalipse, porque muitas figuras de linguagem confundem as pessoas. Tem muitos mestres que, ao invés de trazerem uma explicação coerente, uma palavra, uma mensagem, um ensinamento mais popular, como eu posso dizer, para explicar às pessoas, eles conseguem confundir uma coisa que era para ter uma explicação natural, para que as pessoas possam entender e compreender. A palavra de Deus fala que Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele perguntou, um homem que era estudioso da Bíblia, ele era mestre, ele era doutor da palavra: como você interpreta? Nós temos vivido isso, várias interpretações. A Bíblia tem só uma interpretação. Pode ter várias mensagens referentes a um texto, isso é normal.
Deus vai dar inspiração a cada um para poder trazer algo novo e interessante sobre uma mensagem, mas a Bíblia tem só uma interpretação e nós vemos hoje as pessoas com dificuldade para entender a palavra. É o Espírito Santo é que vai conduzindo as pessoas para poder estudar a palavra. Não tem como você conhecer mais de Deus se você não estudar. Não tem como você estudar a Deus, porque Deus é um ser incompreensível. Mas a sua palavra, os seus ensinamentos, as suas leis, e quando eu falo de lei, eu não estou falando de certas leis do Antigo Testamento, que tem leis que era para aquele tempo, que hoje não se funciona como hoje. Mas tem leis que eram do Antigo Testamento que ainda prossegue hoje na Nova Aliança ou no tempo da graça. Tem uma lei que eu falo muito com as pessoas, que é a lei da vida, a lei do Espírito. O que seria isso? Aquela pessoa que ela é direcionada pelo Espírito Santo, mesmo nós sermos carnais, ela já tem em si a vida de Deus. Quando o homem estabeleceu o primeiro casal no Jardim do Éden, eles tinham a vida plena. Mas quando eles pecaram, eles morreram tanto espiritualmente e infelizmente fisicamente. Então Cristo veio como Salvador para se fazer maldição por todos nós. Mas aqui em Apocalipse nós vemos ele em figura de autoridade, vindo para poder consumar o reino dele, que vai ser estabelecido. Isso já é um outro fator que em outras oportunidades nós vamos estar falando. Mas aqui fica o texto importante do livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 11. Eu quero finalizar aqui numa parte muito importante do versículo 11 e o versículo 13, que diz assim: E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Para você ver, estava com a veste salpicada de sangue, e o nome do qual se chama é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Cristo. Esse manto salpicado de sangue é a referência da morte de Cristo. João estava tendo aquela visão, relembrando o que Cristo fez na cruz do Calvário por todos nós. Então ficou a marca. E vocês podem ver que hoje, tem o livro de Apocalipse, eu estava falando em outro tempo sobre a marca da besta. Porque o diabo, ele é o maior imitador de Deus para o mal. Sabe aquela peça ou aquele tipo de brinquedo, o que seja que for, que tem um outro fabricante, mas aquela fabricação ela é fajuta, ela não é original? Satanás, ele faz isso. Ele traz uma imitação que não é original, mas ele ensina como se fosse, e ele, com astúcia, ele engana as pessoas como se fosse original. É o que eu estou dizendo aqui nesse texto, e estou falando. Aqui vemos que Cristo, ele é a palavra de Deus, que vem para poder confirmar a manifestação da glória de Deus na vida daqueles que confiam e crêem. Então o livro de Apocalipse já está apontando como Cristo como vencedor, e aqueles que caminham com ele, aqueles que lutam e que pelejam e que insistem, que são perseverantes, esses são vitoriosos em Cristo. A mensagem da vitória já está na palavra, só precisa você se posicionar e receber e perseverar para conquistar aquilo que Deus tem para você. Quando eu falo de conquistar, eu estou querendo dizer da maior conquista, que é a salvação em Cristo. É o maior presente. Isso aqui que nós estamos vivendo é passageiro. Essa vida que nós temos aqui. É evidente que nós temos coisas para resolver, negócios para poder solucionar. E por isso que eu falo com as pessoas que é importante elas colocarem tudo diante de Deus. Você colocando tudo diante de Deus, você
passa situações complexas. Imagina se não coloca.